A paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Que Deus abençoe a vida de vocês grandemente. Mais um vídeo aqui para o nosso canal Trombeta de Deus. Nós tivemos um tempo aí sem gravar, né? Foi muita correria aqui, eu tive que dar uma pausa no canal, mas estamos de volta e o prazer é enorme. Eu amo gravar aqui com vocês. Espero que agora a gente vai em frente aí, Deus vai falar muito aos nossos corações, que você compartilhe bastante esse vídeo para a gente movimentar novamente o canal ficou um pouquinho parado, né? E você também vai aprender muito em nome de Jesus. Nós demos uma pausa, continuamos estudando a palavra de Deus, que é o nosso alimento diário, né? E isso é muito bom. E eu queria compartilhar com vocês, hoje, vou começar hoje, são 2 ou 3 vídeos, o estudo das 70 semanas. Vamos falar um pouquinho sobre esse assunto, que ele é muito, muito importante para nós, de grande revelação. Deus tem um plano nesse tempo aí, nós precisamos entender, né? Porque são 70 semanas misteriosas. Você vai ver que Deus fala muitas coisas nesse período. Nós vamos entender um pouquinho, tá bom? Quero que você preste bastante atenção no vídeo, leia os textos que a gente for citando aqui. Eu estou com a minha anotaçãozinha aqui, ó, para a gente ir acompanhando, tá bom? E você vai acompanhando aí também em nome de Jesus, tá bom? Não se esqueça aí de se inscrever no canal, compartilhar para mais pessoas também poder ser abençoado pela palavra de Deus, tá bom? Então vamos lá, 70 semanas foi uma visão que Daniel teve, mostrando, né, todo o processo que ia acontecer, o que estava determinado para o povo dele. Nós vamos entender quem é esse povo, o que vai acontecer, né, e o que já aconteceu nesse período das 70 semanas, é de grande revelação. Para a gente iniciar, eu vou ler aqui a revelação que Daniel teve, né, que está em Daniel capítulo 9, versículo 24 ao 27. Acompanha comigo aí, olha só. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém até o ungido ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas será morto o ungido e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será como o dilúvio. E até o fim haverá guerras, desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos, por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre as asas das abominações virá o assolador, até que a destruição, que está determinada, se derrame sobre ele. Então você vai ver que Daniel tem essa visão, né, das 70 semanas, e ele fica ali, você vai ver depois que ele fica meditando naquilo, né? Vamos entender um pouquinho o que seria então essas 70 semanas. Então você vai ver que na lei já tem uma referência a esse tempo. Deus não dá essa visão para Daniel assim aleatória. Daniel estava entendendo o que Deus estava falando com ele, o que aquele anjo estava mostrando para ele ali, ele estava vendo, né? Então você vai ver, ó, esses são 70 semanas, né? Você vai ver que na lei tinha aquele dia de ano, né? Que era 7 dias vezes um ano, dá 7 anos. Então você vai ver que 70 semanas vezes 7 anos vai dar 490 anos. Você vê essa referência ligando ao trabalho, ligando ao ano de jubileu, essas 70 semanas, lá em Levítico 25, vamos ler para vocês pegar o contexto. 25, versículo 8 ao 10. Olha só. Contarás 7 sábados de anos. Olha só, 7 vezes 7 anos, de modo que os dias de 7 sábados de anos serão 49 anos. Então, o 10º dia do 7º mês fará soar alta a trombeta, dia da expiação. Farei soar a trombeta por toda a vossa terra. Declarareis santo o 50º ano, e proclamareis a liberdade da terra a todos os seus habitantes. Este vos será um ano de jubileu, pois cada um de vós tornará a sua propriedade, e cada um a sua família. Então, você viu que essas 70 semanas está ligada ao ano de jubileu. Porque quando cessa as 70 semanas, no final dela, o que acontece? Ó, são 5 pontos, são 7 pontos, desculpa. Ó, acabar com a transgressão, dar fim aos pecados,
expiar as culpas, trazer justiça eterna, cumprir a visão e a profecia e ungir o Santíssimo. Então você tem aí 7 pontos, ó, transgressão, dar fim aos pecados 2, expiar a culpa 3, trazer justiça eterna 4, expiar a visão e a profecia 6, e aí você tem ungir o Santíssimo, que é o 7º ponto. Esses 5 itens têm que acontecer no final das 70 semanas. Então você vê que essas 70 semanas foram divididas em 3 partes no texto. Você consegue ter, primeiro tem 7 semanas, depois você vai ter 62 semanas. Juntando as duas, você vai ter 7 semanas mais 62 semanas, que está lá em Daniel 25, nós acabamos de ler. Você vai ver que vai dar 69 semanas. Quando começa a primeira semana ali, lá no início, é lá quando ele sai do cativeiro. Logo depois de Daniel, né? Daniel está no cativeiro da Babilônia. Depois, os reis persas liberam a ordem para construir o templo novamente, na época de Esdras, está ali no contexto de Esdras e Neemias. Então ali começa a contar o tempo, né? São 3 ordens, né? Então começa a contar a partir da primeira. Então você vai ver que ali, dali até Cristo, que é quando finaliza o ministério de Cristo, quando ele ascende ao céu, finaliza 69 semanas. Então você vê 2 partes. Primeira semana, que engloba todo aquele tempo da reconstrução, nas 7 semanas, desculpa. Depois vem mais 62 semanas, certo? Então aí você tem 69 semanas, ou seja, 69 vezes 7, 483 anos. Você pode perceber que ficou faltando uma semana aí, de 7 anos. Por quê? Né? Deus, ele não faz as coisas aleatórias. Você vê que até nas próprias festas existia um espaço entre elas. Primeiro vinha ali da Páscoa até o Pentecostes, tinha um hiato de tempo ali, e aí você vinha com trombetas, expiação e tabernáculos. Deus faz essa questão para você ligar as coisas. Então você tem que estar atento aos detalhes revelados aqui nessa profecia. Entendeu? O que o anjo está mostrando para ele? Então ele mostra o início, que sai, né, da ordem de construir o templo, até o final, que é o ministério de Cristo. Beleza? Aí a partir daí você já infere um intervalo de tempo, porque está falando ali que vai ter, como diz lá em Mateus 24, em Lucas 21, quando Jesus está falando, né, do sermão escatológico, ele fala que ia ter guerras, rumores de guerras, ia ter rebeliões, só que ele fala que isso não é o fim, porque sempre houve guerra. Porém, essas guerras, quando chegar na última semana, quando ela começar, vão ser mais evidentes, mais fortes. Além disso, você tem outras coisas que devem acontecer. Por exemplo, depois da ascensão de Cristo, no final dessas 69 semanas, houve um hiato. Você já não tem mais aquele cronograma certinho. Você percebe que agora tem um tempo pausado. Por quê? Você vê a destruição de Jerusalém, que é uma das que algumas pessoas deduzem que ali, que é o final das 70 semanas e tal. Ali você vai ver que houve a destruição, mas foi tipo quase 30 anos depois da morte de Cristo. Não foi 7 anos depois. 30 anos depois, que aí veio e destruiu o templo, destruiu a cidade, destruiu tudo. Então, você vai ver que tem esse tempo, porque o tempo não é mais cronometrado. Tem a pausa, porque a última semana, né, não terminou ainda. Então, o que vai acontecer depois das 69 semanas? Você vai ter, a cidade e o lugar santo será destruído, que é o que está inferido ali, né, pelo povo de um governante que virá. Então, olha só, esse governante que virá aqui é o anticristo. Nós vamos entender isso melhor nos próximos vídeos. Você vai ver que o povo que destruiu Jerusalém no ano 70, e o templo, consequentemente, não foram literalmente os romanos. Eles foram comandados pelos romanos, né? Só que você vai ver que tinha sírios, a maioria dos soldados eram sírios e árabes, né? O próprio Flávio José, no livro dele, fala isso. Só que você vai ver que, então, ou seja, quem é o governante desse povo? Né? O anticristo. Os sírios, os árabes são descendentes, né, de Ismael. Então você vai ver de Edom. Então você vai ver que é o povo do anticristo que destruiu aquele templo. Né? Aí, o que esse governante que de vir vai fazer durante o final, antes de começar essa última semana? Ele vai fazer uma aliança com muitos. Aí começa a semana, na metade da semana ele quebra essa aliança. Olha só, no meio da semana ele quebra a aliança e faz cessar o sacrifício e a oferta. Então você vê que Deus faz certinho, tem esse ato, você vê que termina em Cristo ali 69 semanas, quando ele ascende ao céu, aí acontece guerra, desolações, rumores de guerra,
sabe, as coisas, ou seja, nós vamos sofrer até o fim, Cristo fala. Só que esse ainda não é o fim quando você vê as guerras, as destruições, porque isso sempre teve. Antes de Cristo, depois de Cristo, só que você vai ver a maldade aumentando, né? É igual como se fosse Sodoma e Gomorra, você vai ver o nível de pecado subindo. E aí você vai vendo o palco para o anticristo, que aí você vai juntar com outras profecias, se montando para o anticristo vindo. O palco está se montando, e aí você vê que ali, quando o anticristo toma o reino, porque ele vai derrubar, vai governar sobre as 10 cabeças, né? Os 10 reis do mundo, as 10 nações, aí começa a semana, quando ele toma ali, governa. Só que aí ele inicia essa semana com um pacto. No meio da semana ele quebra esse pacto, faz cessar os sacrifícios da tarde e da manhã, que no nosso caso aí é a oração, a pregação do evangelho, né? E aí ele começa a perseguir as testemunhas do Senhor, que é a igreja. Então você vê que há uma semana para o final. Você consegue ver isso no texto, há o hiato, e Deus jogou essa semana para o final, onde vão acontecer todas essas coisas. É a última semana chamada Grande Tribulação, como nunca houve, nunca haverá, como diz o Senhor Jesus. Tá bom? Esse vídeo foi introdutório, no próximo a gente já continua tendo mais alguns detalhes sobre as 70 semanas. Tá bom, meus irmãos? Que Deus abençoe vocês grandemente e até o próximo vídeo, daqui a pouquinho, tá bom? Deus abençoe.